Oi. Hoje eu queria trocar uma ideia sobre ser quem se é. Ser você mesmo. Apesar dos pesares, sem dos julgamentos, sem fazer o outro engolir quem a gente é. E no meio disso eu acho que a gente vai tocar alguns assuntos como sexualidade, desenvolvimento humano, adolescência, crescer, enfim. Essa é a vibe. Esse tópico de se aceitar quem se é. Eu tenho um caderninho em que eu escrevo todas as coisas da minha vida, assim, tipo, desde trabalho, faculdade, ideias, terapia, sonhos que eu tenho. Durante a minha terapia dessa semana, a gente falou sobre. O psicólogo me deu os parabéns, na verdade, sobre como eu finalmente tô conseguindo aceitar quem eu sou e seguir em frente, né? Acho que é isso. Aceitar quem eu sou e seguir em frente. Isso é muito maluco, muito maluco, porque eu sou uma pessoa que fui 100% retraída a minha vida toda, eu acho. A minha versão externa e a minha versão interna, elas simplesmente não conversavam. Em algum momento da minha adolescência, eu acho, eu entendi que o normal era esconder 100% qualquer traço de especificidade minha, e eu tentei muito ser igual aos outros, porque eu acho que eu sempre fui muito diferente e isso sempre me causou muitos problemas. Problemas, né? Relativo, né? Depende do ambiente em que a gente se coloca. Em que a gente se coloca, não. Depende do ambiente em que a gente tá. Eu não sei em quem esse vídeo vai parar. Porque eu vou tocar em vários pontos que não necessariamente são o meu nicho, mas ao mesmo tempo eu não tenho um nicho, eu tô descobrindo meu nicho agora. Então, here we go. Come on with me. Eu fui uma criança, sou lésbica, né, gente? Não sei se alguém não sabe disso. Estão sabendo agora, eu sou lésbica. Eu me assumi muito tarde muito tarde, eu diria, porque é uma coisa que eu sei há muitos anos. Eu tava ouvindo um podcast esses dias, eu tava ouvindo o episódio da Noia Minha, que tem o Bookster e a Socorro Racioli, que escreveu A Cabeça do Santo. E daí o Bookster tava falando como ele, ter sido um adolescente gay no armário, ele não viveu a adolescência que ele queria viver da forma que ele queria viver. E eu estou muito com ele nessa. Eu não vivi uma adolescência da forma que eu queria, ou fazendo as coisas que eu queria fazer, porque eu fui me assumir só com 19 anos. Ele também foi se assumir mais tarde, pelo que eu entendi ali do podcast. Mas posso estar errada, tá, gente? Eu não sou fiscal da vida do Buxton. Isso me fez conscientemente construir estruturas, tipo um muro, que dividisse quem eu sou quem eu era de verdade e quem eu poderia ser com as pessoas. E, e claro, isso está muito atrelado ao fato de ter que esconder a minha sexualidade boa parte da minha vida, mas o grande problema disso, que é o que a gente tá falando aqui, é sobre ser você mesmo, é que eu desenvolvi essa tática para todas as coisas, não só para minha sexualidade. Então, opiniões que eu tinha eu não dava, gostos que eu tinha eu não me aprofundava, se eu não via que alguém perto do meu ciclo social também tivesse interesse naquilo. Então, por muito tempo eu fui muito copiadora, é a palavra copiadora de pessoas que eu achava relevantes, porque eu não sabia deixar eu sair, tipo, não sabia deixar a minha personalidade aflorar, a minha personalidade vir pra fora. Ter construído esses muros dificultam a gente mostrar que a gente é, porque daí quando a gente tenta minimamente mostrar que a gente é, depois de velho já, tem julgamento em cima disso, é muito mais doloroso do que se fosse na época certa. Não sei, na verdade, porque eu, na época certa eu não vivi isso, mas eu sei que é doloroso. E daí é saber distinguir aquilo que somos nós e aquilo que é a opinião do outro. Porque não é porque o outro. Não é porque eu tô falando aqui de um assunto que não interessa a alguém que essa pessoa desgosta de mim, ou discorda da pessoa que eu sou, ou está, tipo, nem sempre é tão profundo assim. Até bati na minha mesa aqui. É muito perigoso crescer como uma pessoa que se esconde e como uma pessoa que não se prioriza, porque aprendeu a vida toda a priorizar o grupo. Priorizar o grupo vai muito além de opiniões do grupo, né? Vai de vontades do grupo, vai de tendências do grupo. Então, se assumir qualquer letra do LGBT é o início, pelo menos pra mim foi isso, né? Não posso falar por todos nós, mas é o início de quem você é. É o início de abrir o livro que sou eu. Eu me assumi em 2021 e a partir disso eu fui me descobrindo cada vez mais, entendendo quem eu era, quem eu sou hoje. E no meio desse processo eu faço terapia já há uns 3 anos. E daí é bom porque a gente consegue ter uma perspectiva de início, meio e fim, baseado em onde a gente está hoje, sabe? Considerando a linha de chegada agora.
e a linha de chegada nunca vai chegando, né? Porque a vida vai acontecendo. E eu tive um processo muito foda de descobrir quem eu sou, descobrir muitas coisas sobre mim, mas ainda não me sinto 100% eu, o que é muito irônico. Mas acho que todo mundo se sente um pouco assim. Espero pelo menos. Acho que quem tem certeza do que é se limita. Porque daí a pessoa não se permite ser todas as coisas que ela eventualmente poderia se tornar. Me acompanhou? Enfim, e nessa trajetória de descobrir quem se é e o que fazer e etc e tal, nasceu esse canal no YouTube. Ao longo da minha vida inteira, eu sempre tive muita vontade de falar e muita vontade de expor as coisas que eu pensava. Isso nunca foi feito. Então, é uma vontade que eu reprimi muito. E agora, com 24 anos, quase 25, não quero mais reprimir. E claro, é muito difícil se expor dessa maneira para as pessoas do meu ciclo social, mas para as pessoas que eu não conheço, que vão ver ali minha thumbnail e vão falar, bah, nada a ver, ou bah, que legal, sabe? Tipo, são muitas opiniões e muitas coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que ser quem se é, majoritariamente, tem que ser uma coisa individual. E na minha opinião, eu acho que a gente tem que exercer quem nós somos da maneira mais pura e genuína possível. E a partir do momento que tu começar a fazer isso, talvez na tua vida tenha uma limpa de pessoas que não são semelhantes a como tu realmente é. Talvez elas fossem semelhantes à performance ali que tu fazia. Ou talvez não sei, mas entendeu? A partir do momento que você começar a ser você mesmo, você começar a atrair pessoas que têm a ver com quem você de fato é. E daí isso é muito gratificante, porque pela primeira vez na minha vida eu tenho amizades e estou num relacionamento, eu sou noiva, aquela amiga, né, viciada na aliança. De pessoas que eu realmente me sinto conectada, que eu realmente vejo verdade, sincronicidade e vontade de construir coisas juntos e ver como essa pessoa também vai evoluir ao longo da trajetória de vida dela. Porque pela primeira vez eu realmente me sinto conectada com as pessoas. E enquanto você, nós não formos nós mesmos, a gente não vai atrair relacionamentos que vão ser de fato frutíferos na nossa vida. E assim, é muito bacana vir aqui falar sobre o processo de se ser quem se é, sobre estar perto de pessoas que faça sentido, mas é solitário pra um cacete. Se descobrir. E não tô nem falando de sexualidade agora, tô falando de, tipo, quem nós somos como pessoas. É muito solitário porque o teu próprio, o validador das tuas ideias é tu mesmo. E quem pensa nas tuas ideias também é tu mesmo. Nós temos que ser figuras de autoridade no nosso cérebro, sabe? De saber distinguir, ok, isso é bom para mim, isso faz sentido, isso não faz sentido. E é um processo cansativo e, ao mesmo tempo, muito gratificante. E aquela coisa de que a mãe de uma amiga minha falou uma frase que acho que cabe aqui, que é: quem aluga o cu não tem hora pra sentar. Que é tipo, eu sinto que a vida adulta é um pouco isso, assim. Eu sinto que a gente sempre tá se alugando e sempre tá fazendo coisa. E meio que não tem um descanso de todas as coisas, sabe? Pelo menos pra mim não tem sido assim, sabe? Voltando pra essa coisa de sexualidade, ser lésbica moldou muito a minha realidade. Porque eu fui expulsa de casa, eu precisei me bancar muito cedo. Esse período que eu tô agora, que eu estou entre empregos, tá sendo apavorante para um cacete. Mas, ao mesmo tempo, a vida sempre vai ter problemas, sabe? E digamos que eu nunca tivesse falado, ok, eu sou isso, vou botar a cara a tapa pro mundo. Eu também estaria passando por problemas. Só não os problemas bons, sabe? Os problemas que eu escolhi passar. Tipo assim, tenho que me bancar, tenho que fazer a minha. Tenho que fazer a minha. Ok, realmente tem uma pressão ali, é muito demandante estar sempre cuidando e sempre sendo o seu próprio suporte, mas ao mesmo tempo, bom que os meus problemas estão relacionados ao fato de eu sempre querer crescer e ser mais do que eu posso ser, baseado em quem eu sou. E essa é a simplicidade de ser quem a gente é, sabe? Não sei se consegui transmitir a ideia, porque normalmente os vídeos têm roteiro. Mas esse aqui eu resolvi só falar no meu coração, porque eu saí da terapia semana passada muito empolgada
E eu queria expor esse lado, porque gente legal sempre vai achar legal tu ser tu mesmo. Quem vai julgar, quem vai achar ruim, quem vai fazer piadinha, quem vai fazer as coisas que te impedem de ser quem tu é, bro, essa pessoa só, tipo assim, teve uma diva que eu acompanho aqui no TikTok, ela falou alguma frase no sentido de a pessoa que não faz nada, muito provavelmente não faz nada porque ela tem medo de errar. É uma questão egóica de, porra, não quero errar, e se eu não tentar, eu não erro. Só que ela não se coloca numa posição de alguém que tenta algo. Então ela só julga as pessoas que tentam. E nesse julgar o outro, ela se considera superior a outra pessoa. Só que, como que tu vai julgar alguém e se considerar superior, sendo que tu tá sentado numa cadeira sem fazer nada, só julgando o que os outros fazem? Percebem como isso não faz sentido? Vocês percebem como, sim, a dor de ser julgado dói, mas a gente tem que olhar quem é essa pessoa que tá nos julgando? Tipo assim, essa opinião, ela vai mudar alguma coisa na minha vida? Às vezes muda, tá? Enquanto eu falava, eu pensei que sim, tem o caso da pessoa que vai nos julgar e foda-se. Mas tem o caso de ser uma pessoa que a gente talvez tenha sentimentos, afeto, e os julgue mesmo assim. E, guys, eu realmente não sei o que fazer em relação a isso, assim. É uma coisa que eu também pergunto muito. A gente não pode controlar o outro. A gente pode controlar a nossa conduta e como a gente vai fazer as coisas. Eu penso que se tu faz as coisas de coração aberto, sempre tentando ser o melhor, tipo, eu acho que o que eu mais faço na minha vida é tentar. E antes eu tinha muito medo de ver os outros perceberem que eu tava tentando. E agora eu fico, cara, realmente eu estou tentando. Eu tô tentando ser mais, eu tô tentando fazer mais, eu tô tentando, tipo, ser quem eu sou. Talvez para algumas pessoas pareça um papinho muito uma balelinha, assim, tipo, ah, isso não é um assunto relevante. Mas, cara, será que não é um assunto relevante? Será que para todos os âmbitos da nossa vida a gente não tem que ser nós mesmos? E ficar interpretando papéis não é muito cansativo? E daí, mesmo com essa pessoa, tu nutre sentimentos e pode eventualmente te julgar, ela tá te julgando de acordo com o que ela sabe. Então, essa pessoa, por vezes, tá ligado aquela máxima que diz que a gente só pode conhecer o outro na medida que a gente se conhece? Ser quem você é vai te levar pra lugares que você nunca imaginou. Tão bom que eles vão ser. Não porque tu é uma pessoa, meu Deus, abençoada e vai receber sempre coisas boas. E tomara que seja, tá? Mas, tipo, não vamos olhar por essa ótica. Mas simplesmente porque as coisas boas e maravilhosas que vão chegar até ti, elas não são boas e maravilhosas pra todo mundo. Elas são boas e maravilhosas pra você. E tu só vai conseguir desfrutar elas porque tu está sendo tu mesmo. E aproveitando as coisas, tipo, que tu considera essenciais, que tu considera importantes. E realmente, é uma pena que tem algumas pessoas que não vão conseguir nos acompanhar nesse processo. Mas daí a gente segue sendo o que a gente pode ser e não faltando com respeito com ninguém. Enfim, se alguém tiver alguma resposta pra isso, por favor me diga, mas enfim, é algo que eu tô descobrindo aí. Esse canal, ele nasceu muito nesse intuito de falar, de comunicar. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. Conversar. Conversar coisas profundas. Tem... Meus amigos até riem da minha cara que contar um problema pra mim é a gente sentar, tipo, vamos olhar isso aqui, vamos tomar um café enquanto a gente conversa. E eu acho que eu sou essa pessoa, sabe? Eu gosto de entender quem as pessoas são para além do que elas aparentam ser. E eu acho que faltou compreensão do mundo comigo. Então eu tento ser uma pessoa compreensível, eu tento ser uma pessoa que cuida, sabe? Porque faltou cuidado. E ó, estou até me emocionando, ó, meus olhinhos. E é isso, assim, não sei exatamente o que quem precisava ouvir isso ou se alguém precisava ouvir. Na verdade, não, eu sei que todas as coisas que a gente comunica alguém precisava ouvir. Então, que bom que se fez o mínimo de sentido pra ti. Seja você mesmo. Isso inclui vestir uma roupa maneira, isso inclui se assumir, isso inclui meter um corte de cabelo foda pra caralho, fazer um canal no YouTube, começar a falar, fazer TikTok, fazer um mestrado, pedir demissão do teu emprego, enfim, sabe? Quando a gente segue o nosso coração e as coisas que a gente realmente quer fazer, os caminhos vão se abrindo. E é isso, guys. Fiquem são e salvos. Eu voltei pra falar uma coisa que eu me empolguei. Existe uma pessoa no mundo parecida contigo. É tu. Da receita de bolo que existe, tu
é só uma. Então, é a mesma coisa que eu tava falando de como faltou cuidado comigo, eu resolvo cuidar, como faltou atenção, eu resolvo dar atenção para as pessoas. Isso sou eu, são tipo assim, as micro coisinhas que constituem quem eu sou. E eu só posso oferecer essa visão única de mundo para as pessoas ao meu redor, para esse canal no YouTube, porque eu passei por tudo que eu passei. Eu tenho vontade de comunicar e de estar aqui, então sim, sabe? Porque eu acho que ninguém no mundo teria a capacidade de vir aqui fazer as coisas exatamente como eu tô fazendo. Não tô falando isso numa perspectiva, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Tô falando isso numa perspectiva que, da mesma forma que eu sinto isso, você tem que sentir isso. Você. Porque só existe um de você. As suas peculiaridades, com os seus desafios, com os seus traumas, com os seus. O caralho é quatro. E se você tem vontade de fazer alguma coisa, vai e faça. Porque ninguém no mundo vai fazer que nem tu tá fazendo. Ou que nem tu tem intenção de fazer. Porque de tu só tem tu. Enfim. Enfim, é isso, guys. É isso. Seja você mesmo. Independente do que isso significar. E claro, sem machucar ninguém, né? Vamos lá. Vamos respeitar o mundo, tá? Fechou? Valeu. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.